Boa noite, presidente Valdir, os demais vereadores, servidores desta casa, a população que se faz presente e que nos acompanha pela internet. Venho à tribuna para compartilhar com vocês alguns dos trabalhos que nós estamos realizando, solicitando, fazendo indicações, proposições, requerimentos para o desenvolvimento do nosso município. E tenho ouvido a população com relação, tanto a população quanto os servidores da área da saúde, com relação a sobrecargas nas unidades de saúde, seja na UPA, ou seja nas unidades de atenção primária. E com base nisso, nós encaminhamos uma indicação para a Secretaria de Saúde, sugerindo a implantação de uma unidade sentinela, temporária, que é aquela unidade que se abre e esticando, ampliando o horário de atendimento. Então nós utilizamos uma unidade de saúde que já existe, e aqui eu proponho que seja o CIS, que é o Centro Integrado de Saúde aqui no centro, das 5 da tarde até as 10 da noite, para que a gente possa desafogar essa demanda excessiva com relação às infecções respiratórias. E aí aqui é importante a gente abrir um parênteses também com relação à necessidade de vacinação contra a gripe, né? Os índices não chegaram em 50%, nós precisamos avançar, porque o que nós estamos observando hoje nas unidades de saúde é reflexo de uma vacinação com relação à gripe insuficiente. Na semana passada, o Hospital Universitário de Cascavel também emitiu uma nota de que está superlotado, com a maior parte dos atendimentos relacionados à gripe, infecções respiratórias. Então é importantíssimo que a gente participe da campanha de vacinação contra a influenza, para que a gente possa reduzir esses indicadores. Outra proposição que nós apresentamos é a necessidade de implantação de um programa de proteção do manancial de água do Arroio Fundo, é o nosso manancial de abastecimento de água. Então nós observamos nos últimos dias, na última semana, a questão de uma possível contaminação do manancial de água em função de dejetos, de efluentes de alguma lagoa de tratamento. O IAT, quando eu recebi o vídeo, prontamente entrei em contato com o diretor do SAAI, conversei com ele e ele me explicou que o SAAI e o IAT já estão em fiscalização, já estão tomando as devidas providências com relação a isso. Mas me despertou a necessidade de nós termos um programa de proteção desse manancial de água. E aí apresento essa proposição ao Poder Executivo, através do SAAI, que inclusive inclua o pagamento por serviços ambientais, especificamente para os produtores rurais. O pagamento por serviços ambientais, ele pode ser, ele é uma prática, ele é uma maneira de se incentivar práticas sustentáveis de conservação do recurso hídrico, de restauração dos ecossistemas, então ampliando a sua mata ciliar, melhorando a questão dos cuidados com relação ao solo, o manejo de solo, a preservação das nascentes, uma série de iniciativas e através do pagamento dos serviços ambientais, então aquela área em que os produtores eles destinaram para a restauração ecológica, eles recebem um valor financeiro compensatório pela perda do território, entre aspas, digamos assim, ou por ceder aquele espaço para o bem coletivo. Então por isso nós apresentamos essa indicação para o Poder Executivo, para que se desenhe uma proposta, sugiro até que possivelmente dá para marcar reuniões para ouvir os agricultores. A gente já tem dialogado com o Poder Executivo em momento anterior e seguimos dialogando sobre, inclusive, a possibilidade do incentivo para a instalação de biodigestores. Porque quando a gente fala com relação a dejetos, eles podem trazer toxinas, que o nosso sistema hoje de tratamento de água, ele não dá conta das toxinas. Então precisaria de uma tecnologia mais avançada. Então é muito mais fácil se incentivar financeiramente para que se tenha biodigestores, para que se tenha todo esse processo de conservação, do que correr atrás de recuperar aquilo que eventualmente esteja contaminado. Através de requerimentos, nós apresentamos também uma manifestação ao DENIT com relação à necessidade de nós definirmos mais claramente as preferenciais nas saídas da BR-163, especificamente em frente à mecânica Mi-Diesel, quando a gente vem de Toledo para cá, que é aquela saída 273. A gente passa o trovão azul e é a saída que você começa a observar ali o portal, né? Bem no topo, em cima, sai à direita. Ali ninguém é de ninguém. Tem uma placa de preferencial, mas quem está na rodovia acha que é para marginal, quem está na marginal acha que é para rodovia.
né, pelo Código de Trânsito, quem está saindo da rodovia tem a preferência. Né, então, mas precisa ser melhor sinalizado. Tem a sinalização de placa lá, vertical, mas falta sinalização horizontal para que fique específico e claro para as pessoas que transitam ali pela marginal. Até pelo número de empresas que tem ali, pessoas circulando e trabalhadores no entorno ali. Além disso, nós apresentamos também uma manifestação, inclusive, de um pedido, de mais de um, na verdade, cidadãos, com relação à necessidade de nós resolvermos a grama que cresce sobre a ciclovia ali na marginal entre a Flora Paraná, o trevo ali do viaduto da CC, até o Clube do Botafogo. A grama avançou em quase 50% da ciclovia, e aí, por vezes, quando dois ciclistas se encontram ali, eles precisam afunilar a ciclovia, e por vezes ameaça ali, coloca eles em condição de risco de eventuais acidentes, considerando que é uma ciclovia às margens de uma rodovia, né, de alta intensidade de trânsito. Então, por isso nós apresentamos esse pedido também ao DENIT. Aproveito também a oportunidade de estar à tribuna para reforçar a manifestação do vereador Gordinho do Suco com relação ao setor de frotas, né, vereador? E quando a gente apresenta, eu imagino que o Poder Executivo está analisando fortemente a possibilidade de instalar esse setor, não necessariamente os veículos do setor de frotas, os veículos podem ficar onde estão, se quiserem, mas que acomodem os pacientes em um lugar mais agradável, né? E aí quando a gente apresenta a ideia ali da antiga Secretaria de Infraestrutura, me parece uma ideia simples, com baixo custo financeiro. Custa praticamente nada, né? Só organizar. Extraoficialmente me parece que transformaram em arquivo, mas o arquivo pode ir para qualquer lugar, o arquivo pode ir para o setor de frotas, né? E fazer um espaço amplo, agradável, adequado, investir nisso. Então eu quero crer que o Poder Executivo está trabalhando em cima disso, porque precisa de planejamento, precisa de prever recursos, precisa prever reformas, precisam fazer divisórias, precisa de banheiros, mas eu quero crer que o Poder Executivo está trabalhando para que nós tenhamos um espaço melhor para os pacientes que aguardam ali em frente ao setor de frotas hoje. E por fim, aproveitar essa oportunidade de estar à tribuna já para adiantar um pouco da questão dos projetos de lei. Nós temos hoje em segunda votação o projeto da Apraxia da Fala, um projeto importante, né, que traz o dia de conscientização, 14 de maio como dia de conscientização da Apraxia da Fala, mas muito mais do que isso, que se amplie as ações terapêuticas com relação a isso. A apraxia da fala é uma dificuldade motora. As crianças, especialmente na infância, né? As crianças elas têm o raciocínio intelectual normal, mas a hora que ela vai verbalizar é uma ação mecânica, motora, que ele não consegue fazer. E por isso precisa de terapia com fonoaudiólogo. E atualmente nós não temos fonoaudiólogo na Secretaria de Saúde. Então nós precisamos avançar também nesse sentido, seja através de concurso, seja através de PSS, né, contratação de profissional substituto, ou através de pessoa jurídica. Mas nós não podemos deixar as crianças que estão na sua fase de desenvolver a fala perdendo essa janela de oportunidade. Nós não podemos levar 2, 3 anos que a criança perde o melhor momento para que ela tenha o desenvolvimento da oralidade, da fala e tudo aquilo que faz parte do desenvolvimento da infância. Então, nós precisamos avançar nesse sentido. É inadmissível que a gente tenha a ausência desses profissionais no serviço público. Era isso que eu tinha para essa noite e desejo a todos uma semana abençoada por Deus.